tarde a todos. A Rede Baiana de Rádio, a Rádio Andaiá FM 97.1 e o site andaiá.com.br promovem hoje o primeiro debate político das eleições 2020 em Santo Antônio de Jesus, a capital do Recôncavo. Aos assessores dos candidatos foram apresentadas as regras do debate, aprovadas por unanimidade para o confronto de ideias. A Justiça Eleitoral foi oficiada através da juíza da 56ª Zona Eleitoral, doutora Edna Neri, e doutor Rodrigo Alexandre Risato, da 202ª Zona Eleitoral, que também receberam cópias das regras do debate. Agora, cabe a cada um dos candidatos apresentar suas propostas, debatendo as questões de interesse da população e do município, visando conquistar o eleitor de que é o melhor para governar Santo Antônio de Jesus pelos próximos 4 anos. Pelas regras que foram aprovadas, haverá espaço suficiente para os candidatos se apresentarem à população, e isso dará mais condição ao eleitor para fazer as suas escolhas. A Rádio Andaiá FM e o site andaiá.com.br proporcionam com esse debate um verdadeiro palanque eletrônico para os 7 candidatos a prefeito. Doutora Lia Barreto, do Solidariedade, Rogério Andrade, do PSD. Lia Barroso. Desculpa, doutora Lia Barroso, do Solidariedade, Rogério Andrade, do PSD, Genivaldo Deolino, do PSDB, doutor Everaldo Júnior, do PDT, doutor Robert Gomes, do PDC, Ed Diniz, do Patriota, e doutor Christian Ferraz, do PP. Toda a sociedade de Santo Antônio de Jesus acompanhará atentamente, a partir de agora, o primeiro debate político da corrida eleitoral santo-antoniense da Rádio Andaiá FM. O site andaiá.com.br também fará a transmissão simultânea, além do aplicativo do smartphone e em todos os canais digitais da Rádio Andaiá, @AndaiáFM, para acompanhar a transmissão ao vivo. Desejamos que esse espaço democrático seja utilizado pelos candidatos de forma ordeira e respeitosa, obedecendo às regras pré-estabelecidas e definidas em comum acordo. O segundo debate será realizado no próximo dia 12 de novembro. Que todos tenham um proveitoso debate. São os votos da direção da Rede Baiana de Rádio e da Rádio Andaiá FM. Convidamos a cantora Nana Rios à interpretação do hino nacional. O hino nacional. Estamos ao vivo para o YouTube, Facebook e Instagram e no portal andaiá.com.br. Deixa assim não vira. Internet? Internet? Não vejo também não. Ah, internet? Assim não, né? Tu tá gravando tudo aqui? Tem que pegar no
Você pode acompanhar a transmissão através do YouTube, Facebook e Instagram, @AndaiaFM. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, e o som era dobrado retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braços fortes, em teu seio, ó liberdade, desafia nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um som intenso, um raio vívido, foi de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, invadindo o colosso, e o teu futuro espalha essa grandeza. Terra amada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Para conduzir o debate, convidamos o conhecido administrador e radialista Jorge Bianchi, da Rádio Sociedade Princesa FM de Feira de Santana, com o nosso colega e coordenador de jornalismo da Rádio da FM, Itajaí, Pedra Branca. Na comissão julgadora, temos o professor Anderson Souza da Silva, que é coordenador do Centro Universitário Uniplan, Gleison Silva, que é diretor da revista Auge, e Fernando Henrique Batista Chagas, presidente da Associação de Rádio e Televisão da Bahia, ABARTE, e diretor da Rádio Andaiá FM. Neste momento, passamos a palavra ao nosso mediador, Jorge Bianchi. Muito boa tarde, senhoras e senhores, ouvintes da Rádio Andaiá FM. Agradeço pelo convite de estar participando desse importante momento da cidade de Santo Antônio de Jesus, o primeiro debate da Rádio Andaiá FM com os candidatos a prefeito da cidade. Muito boa tarde, Itajaí Júnior.
Muito boa tarde, Bianca. Boa tarde a todos, convidados, candidatos, autoridades presentes, representadas. Boa tarde à diretoria da Rádio Andaia FM, a presença de nosso querido companheiro radialista Dilson Barbosa, também o nosso diretor administrativo Fernando Henrique Batista Chagas. Saudar você, Jorge Bianchi, obrigado por ter aceitado o convite para vir de Feira de Santana participar na mediação do nosso debate. Agradecer desde já também a toda a nossa equipe de apoio. Desejar boa sorte a todos os candidatos aqui presentes, mais no primeiro debate do Rádio de Santo Antônio de Jesus nas eleições de 2020 para a candidatura à Prefeitura da capital do Recôncavo. E vamos dar início ao nosso debate. Mais uma vez agradecer a presença de todos, que Deus nos abençoe, boa sorte para os candidatos e para todos nós um bom trabalho. Vamos dar uma repassada na regra do debate. Vamos dar uma repassada, Itajaí, na regra do debate, para que os nossos ouvintes possam ficar atentos a todos os detalhes desse primeiro debate da Rádio Andaiara FM, aqui direto, portanto, da cidade de Santo Antônio de Jesus para todo o Recôncavo, Itajaí. Muito bem, então vamos às regras do debate. Lembrando que essas regras já previamente foram apresentadas a toda a representatividade dos candidatos e dos partidos que participam do debate em reunião em momento anterior. E as regras são as seguintes. Para o primeiro bloco do debate, já procedemos com a abertura e no caso das regras para os candidatos. As perguntas dos candidatos, cada candidato será sorteado para fazer uma pergunta de 50 segundos de duração ao candidato da sua escolha, o qual terá 2 minutos e 30 segundos para responder, com mais 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. E os demais candidatos direcionarão a sua pergunta após os sorteios subsequentes, obviamente para os outros candidatos que ainda não responderam às perguntas. Na segunda etapa do nosso debate, segundo bloco, ainda com perguntas dos candidatos, cada candidato será sorteado para fazer uma pergunta de 50 segundos ao candidato da sua escolha, o qual terá 2 minutos e meio, 2 minutos e 30 segundos para a sua resposta, com 1 minuto para a réplica, 1 minuto para a tréplica, e os demais candidatos direcionarão a pergunta após os sorteios para um dos candidatos que ainda não responderam a pergunta nesta segunda etapa do debate. No terceiro bloco do debate, nós teremos perguntas da produção. A produção do debate para uma pergunta no âmbito administrativo de livre escolha da emissora, que será respondida por todos os candidatos. Os senhores terão 1 minuto para elencar a resposta. Será sorteada também a ordem da resposta para os candidatos que serão perguntados. Terão 1 minuto também. Cada candidato terá 3 minutos para a sua resposta. Esse bloco aí, essa fase do terceiro bloco, 23 minutos a previsão da duração. No quarto bloco nós teremos o encerramento com os candidatos. Cada candidato terá direito a 2 minutos e meio para fazer as suas considerações finais. E assim procederemos com o encerramento do debate com os mestres de cerimônia. Então são postas aí as regras dos debates. Observações importantes que foram também previamente passadas para os representantes dos candidatos na reunião prévia que nós fizemos. Não será permitido qualquer tipo de ofensa pessoal em qualquer momento do debate. Caso isso aconteça, o candidato que se sentir ofendido, através do seu representante, pedirá o direito de resposta, o qual será avaliado pela comissão julgadora, que vai decidir imediatamente sobre a situação. O candidato que ofender perderá 30 segundos por cada ofensa proferida. Será descontado do seu tempo do encerramento. Enquanto que o candidato ofendido terá direito também a 30 segundos para a resposta à ofensa que porventura venha a surgir no final do bloco específico. Se houver ofensas durante o tempo de encerramento, o candidato ofendido terá um acréscimo do seu tempo também em 30 segundos, sem que haja direito de resposta para este último.
Fica esclarecido também que o candidato que faltar, evidentemente todos estão aqui, mas só para a gente registrar a regra, né, ele teria a sua cadeira reservada e o seu nome seria citado, né, com justificativa ou não da sua ausência. Cada candidato teve direito a um convite, 4 credenciais, sendo que apenas uma deu direito a ficar mais próximo do candidato. Vocês estão vendo aqui posicionados, junto com cada candidato, o seu assessor. Os assessores dos candidatos não poderão intervir diretamente com os mesmos enquanto os blocos do debate estiverem em andamento, só sendo permitida a comunicação escrita dos assessores para os respectivos candidatos. Então, está aí as regras principais do nosso debate. Estamos seguindo os protocolos recomendados pela Organização Mundial de Saúde por conta da pandemia. Nós, eu, Jorge Bianchi, estamos sem máscara porque estamos aqui também numa distância segura e os candidatos também estão afastados de nós e dos demais presentes aqui na Fazenda São Geraldo. Então, fica aí a nossa mensagem. A felicidade consiste em 3 pontos: trabalho, paz e saúde. Mensagem de Abílio Guerra Junqueiro. Registrar aqui as presenças do Tenente Coronel Sá Pacheco, comandante do 14º Batalhão de Polícia Militar de Santo Antônio de Jesus. E agradecer mais uma vez as demais autoridades aqui presentes. Jorge Bianchi. Desejamos mais uma vez boa sorte a todos os candidatos. Vamos sortear agora o candidato que fará a primeira pergunta. Vamos ao sorteio. São 17 horas e mais 30 minutos. Você está ligado na Rádio Andaiar FM e o primeiro debate da Rádio Andaiar com os candidatos a prefeito da cidade de Santo Antônio de Jesus. Agradecemos a você pela audiência, você que está ligado nesse primeiro debate e vai acompanhar de perto, não é, todos os detalhes, não é, todas as informações aqui pela Rádio Andaiar, também pelas nossas redes sociais. Itajaí Júnior, estamos aguardando então aí o sorteio, não é, do primeiro candidato, que vai ter 50 segundos para fazer a pergunta e ele deverá escolher a quem irá perguntar. Bom, o sorteio, o resultado foi o candidato Dr. Everaldo Júnior, candidato pelo PDT. Dr. Everaldo tem 50 segundos para fazer a pergunta e escolher quem vai responder. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Ok. Boa tarde, Santo Antônio de Jesus. Boa tarde aos candidatos. Eu queria fazer a primeira pergunta ao amigo Genival, o candidato Genival. Já está contando o tempo? Já está contando, o senhor tem Inicialmente, 20 segundos. Inicialmente gostaria de saber quem é Genival politicamente. Se apresenta como novo, mas não seria o novo da velha política, já que dados disponíveis no TRE diz que você tem 32 anos da primeira filiação, no PTB de Roberto Jefferson, e depois você foi para o PSDB, de Alckmin, Serra e de Aécio Neves. E a gente quer saber o seguinte... Tempo esgotado, por favor, pode fazer a sua pergunta. É porque você... O senhor tem que obedecer o tempo, candidato. Vamos fazer o seguinte, vamos recontar o tempo para o doutor Everaldo fazer a pergunta na íntegra. A gente começa do zero e vamos dar andamento à sequência das perguntas. Sorteio já realizado, porque tivemos um problema técnico. A mesa concorda? Conclua, por favor. Então conclua a pergunta, doutor Everaldo, por gentileza. Bom, eu quero saber do candidato se ele é uma grande jogada de marketing, porque o próprio marqueteiro dele é o marqueteiro do atual prefeito, que dizia que ia fazer a cidade chorar, sorrir. E se esse cara bom, o que ele vai fazer para o Santo Antônio de Jesus? Vamos a 2 minutos e 30 para a resposta. Sem som aqui, tá? Boa noite a todos, boa noite, candidatos a prefeito de Santo Antônio de Jesus.
boa noite, ouvintes da Andaiá. Pois é, meu amigo Everaldo, eu me filiei há muitos anos atrás, mas nunca atuei na política. Eu acho que ninguém nunca me viu aqui atuando na política. Me digo sinceramente, ultimamente eu não sabia nem, não lembrava mais que ainda estaria filiado ao PSDB, certo? Mas digo a você o seguinte: nós não somos fake news, nós estamos aqui para fazer um governo diferenciado em Santo Antônio de Jesus, um governo com propostas honestas, propostas que vão fazer da nossa cidade uma cidade diferente, uma cidade crescente, uma cidade que venha gerar muitos empregos. Nós precisamos melhorar a saúde, melhorar a educação, melhorar o esporte, o lazer, a cultura. E para isso estou preparado para gerir os destinos do nosso povo, os destinos da nossa cidade. Santo Antônio de Jesus precisa há muito tempo de um gestor de origem, um gestor que seja um administrador nato. Eu conversava com um amigo meu, ele me dizia: olha, há 40 anos que eu sonho com uma chapa para candidato a prefeito de Santo Antônio de Jesus como empresário. E desta vez surgiu você para realizar o meu sonho. Muitas pessoas que têm anos sem voltar aqui em Santo Antônio de Jesus, ou não deixaram de voltar, elas estão acreditando no nosso governo e dizendo: olha, dessa vez eu tenho 3 eleições sem votar, mas vou votar em você porque acredito em você. Você já fez muito por Santo Antônio de Jesus, gerando emprego, gerando impostos, mas principalmente por... Tempo esgotado. Muito obrigado. Agradeço ao candidato Genival. O candidato Everaldo Júnior tem 1 minuto para replicar. Pois é, fica difícil a gente acreditar num candidato que quer fazer uma gestão diferente em Santo Antônio, vindo no partido corrupto como o PTB de Roberto Jefferson e o PSDB do Aécio Neves. Fica difícil o candidato não saber que era filiado a um partido há 32 anos. E dizer, Genival, que você faz parte da política, assim, da política classista. Você foi presidente da Associação Comercial do Circunsário, que defende a elite de Santo Antônio de Jesus, que persegue o trabalhador do comércio, que obriga o trabalhador a trabalhar sábado, domingo, feriado, Natal, São João, né, segunda-feira de carnaval, sem os devidos direitos de ter o seu vale transporte, o seu vale alimentação. E o PDT representa o Partido do Trabalhador. Então a gente não pode trocar uma velha mentira por uma nova mentira. A gente não pode administrar Santo Antônio com personagens. Santo Antônio precisa ser encarado a sério, quem sabe, e conhece a periferia, como o doutor Everaldo e Joel da contabilidade. Nós fazemos e iremos fazer muito mais. O que a gente precisa é o recurso público para poder administrar de forma correta. Ok, tempo esgotado. Vamos para a tréplica, para o candidato Genival, que tem 1 minuto. Doutor Everaldo, o senhor, vou trabalhar para fazer o melhor para o cidade, clama por uma administração séria, voltada para as pessoas mais pobres, as pessoas mais carentes. Mas também eu quero gerar mais emprego, trazer mais empresas para a nossa cidade e dar condições para que as empresas daqui também cresçam e se desenvolvam, para gerar emprego para essas pessoas que estão chegando aí, os jovens que estão chegando, e as pessoas que ficaram desempregadas nesse período da Covid-19. Então, tenho sim estado com o povo, e esse povo vai nos eleger a partir de janeiro de 2021. Santo Antônio de Jesus será uma outra cidade. Tempo esgotado. O candidato Genival agora é quem faz a pergunta e tem 50 segundos para fazer a pergunta e escolher o candidato para a resposta. Doutora Lia.
tempo já contando, candidato. Nós sabemos que temos um déficit muito grande em habitação aqui no nosso município, certo? O que a senhora poderá fazer no seu governo, caso venha a ser eleita, para melhorar essa situação aqui na nossa cidade? O candidato tem 2 minutos e 30 segundos para a resposta. Alô, alô. Alô. Pronto, vai começar a contar agora. Obrigado. Eu quero, em primeiro lugar, dar o meu boa noite ainda, não, boa tarde para todos os ouvintes da Rádio Andaiá, todas as redes que estão nos assistindo e nos ouvindo neste momento. Quero parabenizar aqui a audiência, quero me congratular com todos os candidatos, não direi candidatos e candidatas, porque sou a única candidata, mas com os candidatos. Quero fazer aqui uma homenagem especial a Álvaro Veloso Bessa, que fez aniversário ontem, um ex-gestor de São Antônio de Jesus, um grande médico, um grande gestor que passou pela nossa cidade e ontem fez aniversário. Quero deixar aqui também as minhas homenagens para ele. Genival, antes de lhe responder, que é um prazer responder, eu quero dizer que eu sou a única candidata, a única mulher de Santo Antônio de Jesus, concorrendo nesta eleição, ladeada por uma outra mulher, Brielle Costa, que está sentada ali, a minha vice, e nós temos um projeto, sim, para a questão da moradia em Santo Antônio de Jesus, porque todo trabalhador, todo empresário, todo ser humano, todo homem, toda mulher precisa e tem o direito de ter uma boa moradia. Infelizmente, nem todos têm. A maioria não tem boa moradia. Santo Antônio de Jesus tem um déficit grande. O projeto Minha Casa Minha Vida, que resolveu parcialmente o problema de Santo Antônio de Jesus, mas precisa ser retomado com força. O gestor ou a gestora, que espero que seja eu, no ano de 2021, quando iniciar a gestão, terá que ter um olhar especial também para a questão da moradia em Santo Antônio de Jesus, que é deficitária, onde poucos moram muito bem e muitos moram muito mal. Então, o nosso projeto está registrado no TRE, o projeto Plano de Governo da Administração Lia Barroso e Brielle Costa, consta o item habitação, muito obrigado, o item habitação, a melhoria da habitação, o aumento da habitação para o povo de Santo Antônio de Jesus, homens e mulheres da minha cidade, meus conterrâneos e minhas conterrâneas. Ok. Candidato Genival, 1 minuto para a réplica. Muito bem, nós vimos que é uma situação necessária, né? A questão da habitação para as pessoas mais carentes, né? É um sonho da casa própria de boa parte dos nossos munícipes. E no nosso projeto temos também essa observação com relação à casa própria. Nós vamos buscar parcerias com o governo do Estado e federal para construir novas casas populares, conjuntos habitacionais para atender a esse público carente. Também faremos um programa de recuperar casas em riscos e com precárias condições. Nós sabemos que tem muitas casas, muitos pobres aí, que têm suas casas em precárias condições e a prefeitura irá dar condições para que faça o melhoramento dessas casas. Vamos a 1 minuto para a tréplica. Verdade. Santo Antônio de Jesus, como eu disse logo na minha manifestação, necessita muito de ampliar as suas residências para que o povo tenha onde morar dignamente. E não é uma residência qualquer, é preciso que o povo tenha direito a uma residência digna, porque todo ser humano precisa ter sua casa, sua morada, seu canto para cuidar de sua família, dos seus filhos, dos seus interesses, e quando chegar no trabalho cansado ou cansada, no caso da mulher, ter sua casa para poder viver em paz e com um mínimo de dignidade, um mínimo de conforto. Infelizmente, existe um déficit muito grande de moradia na nossa cidade, no Brasil como um todo, na Bahia como um todo, mas a gente tem que se preocupar com Santo Antônio de Jesus, porque é aqui que nós vivemos, nós que estamos
nos colocando como pessoas com capacidade de administrar Santo Antônio de Jesus. E eu, pessoalmente, como mulher, não posso deixar de ver esse aspecto, até porque também sou dona de casa e sei o quanto é importante ter uma casa. Ok, tempo esgotado. A candidata Lia Barroso, agora é quem faz a pergunta. Tem 50 segundos para fazer a pergunta e escolher quem vai responder. Por favor, candidata. Eu vou escolher o atual prefeito Rogério Andrade. Pois não, pode fazer a sua pergunta. Contando? Já está contando. Ok. Senhor prefeito, na sua gestão, o que o senhor fez para beneficiar as mulheres de Santo Antônio de Jesus e garantir seus interesses? E se reeleito for, o que fará? O candidato tem 2 minutos e 30 para a resposta. Doralia, antes de mais nada, dizer que é um prazer muito grande participar de mais um debate, aproveitar para dar um abraço para toda a população que nos acompanha nesse momento, que estão nas ruas da cidade, lutando para garantir a continuidade de um governo que resolveu trabalhar prioritariamente para quem mais precisa em Santo Antônio de Jesus, o povo de Santo Antônio, que tem resistido bravamente a um projeto de tentativa de mudanças das prioridades que nós elegemos, que foram as prioridades de trabalhar prioritariamente para as pessoas que mais precisam da cidade. Olha, eu comecei no meu governo bastante preocupado no sentido do empoderamento das mulheres, uma vez que 50% dos nossos secretários já escolhemos secretárias mulheres. Metade do nosso secretariado, de 12 pastas, 6 são mulheres. Também preocupado com as mulheres de Santo Antônio de Jesus, nós elevamos o número de vagas em creches em 41%, e agora com a construção da creche escola, no Vila Viva, no Minha Casa Minha Vida, nós ampliaremos ainda mais as vagas em creches em Santo Antônio de Jesus, porque nós sabemos as dificuldades, as mulheres querem trabalhar, querem ocupar o espaço no mercado de trabalho, querem melhorar de vida, querem incrementar a renda familiar, mas lamentavelmente muitas vezes não tem com quem deixar as crianças, não tem condição de pagar alguém para tomar conta dos meninos, e acho que foi algo muito importante que nós fizemos. Nós aprovamos e já credenciamos também a Unacom. Nós estamos aguardando apenas a habilitação, mas já foi credenciada, e a informação que nós temos é que no decorrer da semana haverá a habilitação da Unacom. É uma preocupação muito grande com todas as pessoas com câncer na nossa cidade, mas principalmente com as mulheres diante da incidência do câncer de mama e colo do útero, que tanto tem feito nossas mulheres sofrer. Também o programa Bebê a Bordo, que é o acompanhamento das mulheres e bebês até 3 anos de idade e doação de enxovais. Nós implantamos a casa de passagem para a mulher vítima de violência doméstica e vamos criar, com fé em Deus, a partir de janeiro de 2021, a Delegacia da Mulher, que é um desejo muito grande das mulheres de Santo Antônio de Jesus, que nós faremos. Tempo esgotado, 1 minuto para a réplica. Pois é, senhor prefeito. No nosso projeto de governo, no nosso plano, a questão da DEAN, que é a Delegacia Especializada de Apoio às Mulheres, que Santo Antônio de Jesus não tem e precisa ter, já passou de ter, é um compromisso que a gente tem com a sociedade de Santo Antônio de Jesus, especialmente as mulheres, em conseguir trazer para Santo Antônio esta delegacia para que as mulheres que sofram violência, e não são poucas que sofrem violência doméstica e outros tipos de violência, tenham uma delegacia especializada, com olhar mais carinhoso, mais atento para as mulheres que passam por esse tipo de violência. Nós também pensamos e vamos realizar com fé em Deus, caso sejamos as escolhidas, eu e Adriele, na criação de um hospital para mulheres em Santo Antônio de Jesus. Um hospital, maternidade, bem estruturado, para que ela possa ser muito bem acolhida, ela e seus bebês, os seus filhos, os nossos filhos, porque toda mulher se preocupa em primeiro lugar com os seus filhos. Então, esse hospital será criado pela nossa gestão. Candidato Rogério Andrade, 1 minuto para a tréplica. Doutora Lia, não tenho nenhuma dúvida dos seus propósitos para as mulheres de Santo Antônio de Jesus, mas devo dizer que, com a permissão de Deus, uma vez reeleito prefeito da cidade,
nós vamos transformar a UPA Covid, que nós construímos na nossa cidade, em um centro de tratamento especializado para a saúde da mulher e da criança, que vai concentrar todas as especialidades médicas para as mulheres de Santo Antônio de Jesus. Quem fez um convênio para a Santa Casa de Misericórdia, o maior da história, quem abriu a UPA de Santo Antônio de Jesus depois de uma década, e quem trouxe, frente ao governo do Estado, a Policlínica Regional, que hoje atende 500 pessoas todos os dias de Santo Antônio e a região, vai também, com fé em Deus, transformar a UPA Covid em um centro de tratamento especializado em saúde exclusivo para as mulheres de Santo Antônio de Jesus. Quem criou o Bolsa Família, que contempla 783 mulheres de Santo Antônio de Jesus, vai fazer muito mais pelas mulheres da nossa cidade. Tempo esgotado. Pois não, Itajaí. Lembrando que a nossa mesa julgadora é composta pelo professor Anderson Silva, pelo empresário Gleison Silva e pelo nosso diretor Fernando Henrique Batista Chagas. O candidato Rogério Andrade agora tem 50 segundos para fazer a pergunta e escolher quem responde. Escolha qualquer pessoa que não foi ainda. O senhor vai escolher quem ainda não respondeu. Eu vou perguntar ao candidato Ednis. O senhor já pode fazer a pergunta, por favor. Sabemos que a educação, meu amigo candidato Ed, é um direito fundamental de todos. Assim, eu gostaria de saber qual o vosso projeto para a educação pública de Santo Antônio de Jesus. O candidato tem 2 minutos e 30 segundos para a resposta. Uma boa noite, né? Uma boa noite agora. Está funcionando bem, cara? Pronto, começou a contar, por favor, candidato. Uma boa noite a todos. Uma boa noite a meu amigo e companheiro de chapa Hendrick, do Patriota 51. Uma boa pergunta, prefeito. Candidato, né? Porque em janeiro de antes não vai ser mais mesmo. Educação, base do plano de governo do Patriota. Pessoal, nós temos um IDEB de 2,5. Um IDEB que com essa pandemia deve estar em torno de 1,5. Um dos IDEBs piores da Bahia, do estado da Bahia, doutor Christian. Uma vergonha para a minha terra, uma vergonha para Santo Antônio de Jesus, uma vergonha para o Recôncavo. Precisamos atender a educação básica, precisamos atender a educação fundamental. Se forma um cidadão de 2 a 9 anos, e nós perdemos, prefeito, com 4 anos de seu mandato, perdemos não, porque Ed com Hendrix vai ainda recuperar esses meninos de 4 anos que estão com esse IDEB. Essas crianças, pessoal, você que está me assistindo, essas crianças não sabem nada, não aprenderam nada, porque não foram respeitadas, não foram cuidadas pela administração atual. O que precisamos fazer, e o Patriota vai fazer, é implantar e cuidar dessas crianças, alimentar essas crianças, escola em tempo integral, tentar fazer o máximo possível para que essas crianças possam ser recuperadas em termos de ensino, de aprendizagem. Precisamos valorizar os professores. 30 segundos. Precisamos estar junto com eles sempre, cuidando deles, preocupando com eles. E que não houve em 4 anos. Essas crianças precisam evoluir, falar de robótica, falar de novas tecnologias, falar de internet. Isso sim, precisamos estar junto delas, precisamos estar junto de você, precisamos estar junto com nossas crianças. Muito obrigado. Vamos à réplica, 1 minuto para o candidato Rogério Andrade. Antes de mais nada, eu queria informar ao candidato Ednis que nós avançamos nas notas do IDEB. Ensino fundamental foi para 4.8, ensino fundamental 1, 4.8, ensino fundamental 2, 3.9.
São as maiores notas de Santo Antônio de Jesus de DEB desde 2005. Então é importante que Vossa Excelência se informe melhor. Ampliamos em 41% as vagas de creche, ampliação de 18% para 42% das compras públicas da alimentação, da agricultura familiar, implantamos a reserva técnica, que é uma marca do nosso governo, respeitando os nossos profissionais efetivos, professores. Estamos cumprindo o plano de carreira, faltando atender o enquadramento, que nesse exato momento está sendo regulamentado e será atendido integralmente o plano de carreira. Estamos construindo a creche escola padrão governo federal. Já licitamos o Centro Educacional e Assistência de Pessoas com Deficiência e brevemente cumpriremos mais um compromisso com a Vitória de 55. Tempo esgotado. Vamos para a tréplica. 1 minuto. Eu vou comprar um vidro de óleo de peroba e botar aqui em cima. Pelo amor de Deus, você que está vendo aí, veja qual é o IDEB. O IDEB foi denunciado por todo mundo. Chega lá e pesquisa. O prefeito que está bem informado. Você vê lá, veja dentro de sua casa, seu filho não está aprendendo. Com essa pandemia, nada, acabou. Só recebeu aquela merenda vencida que até hoje não foi explicada. Não cuidamos das pessoas, não respeitamos as pessoas. Esse é o problema. Precisamos avançar, precisamos ir para cima, precisamos evoluir e ganhar em 4 anos o aprendizado dessas crianças. Precisamos cuidar. Essas crianças precisam ser atendidas, ser cuidadas. Isso é que a gente precisa. Não precisamos mais de enganação. Chega de enganação. Patriota 51. Tempo esgotado. O candidato Ed Diniz agora tem 50 segundos para perguntar e escolher o candidato que vai responder. Por favor, candidato. Vamos lá, Itajaí. Já contando. Antes de mais nada, eu queria aqui parabenizar todos. Parabenizar a Rádio Andaiá, a pessoa de Fernando e de Barbosa, de pessoas que fazem acontecer em Santo Antônio de Jesus. Eu queria convidar meu amigo, candidato Christian Ferraz, para responder e perguntar a ele: doutor Christian, o senhor que é especialista em saúde, o senhor que entende sobre o que está acontecendo com essa pandemia, me explique, a depender da pandemia, esse prefeito merece a reeleição? O candidato tem 2 minutos e 30 segundos. Boa noite a todos, prazer estar aqui podendo falar com a população de Santo Antônio e com toda essa turma presente, todas as autoridades, a Polícia Militar que tão brilhantemente está aqui representando a segurança pública dessa cidade. É um prazer poder falar nos microfones da Andaiá FM. Ed, a maior preocupação que eu tive durante a pré-campanha foi questionar as ações da Secretaria de Saúde do município e também do atual gestor, Rogério, que não tem a obrigação de conhecer saúde, mas tem a obrigação de escolher profissionais da terra, que nós temos bons profissionais aqui na saúde que poderiam gerir. Então, eu acho que o Rogério, se for reeleito, penso eu, ele deve escolher um secretariado mais papajaca possível, que não foi nessa gestão. Então, eu acho que aí houve a maior falha. Então, a intenção não resolve o nosso problema. A intenção de fazer bem feito não resolve as mortes que aconteceram hoje. A intenção de tentar ludibriar a população com discursos e mais discursos fez com que nós tivéssemos um número avançado de casos da Covid-19, e eu dizia durante a pré-campanha que parecia que o vírus desviava ali na Praia do Dendê, porque demorou-se muito a notificar os casos. Na verdade, tivemos uma subnotificação para que a população possa entender, se esconder os casos da pandemia do coronavírus. Depois começou-se a apresentar os casos e as ações de fechamento do comércio e abertura do comércio, equivocadamente em momentos que não poderiam acontecer, fez com que o desemprego assolasse nossa cidade. Eu acho que o enfrentamento ao coronavírus mostrou a inabilidade
da gestão atual enfrentar um problema de tal natureza. Então, por isso mesmo, eu acho que a população de Santo Antônio reprovou a ação na saúde e nós, Ed, vamos fazer diferente. Vamos ter uma comissão efetiva de enfrentamento ao coronavírus, que lamentavelmente o problema continua aí, mas o atual gestor e a sua equipe não cita mais o assunto e continua a aglomerar, que agora pode, viu, Ed? Agora pode aglomerar, pode botar Topic para rodar, pode ir para a zona rural, pode aglomerar a população e aumentar os índices de infecção pelo coronavírus. 1 minuto para a réplica. Doutor Cristian, é preocupante, porque a pandemia continua e continua matando. Tenham cuidado, tem gente, meus amigos, que está indo para a zona rural, se aglomerando, e a gente vê cheio de cabelo branco. Cuidado que o coronavírus pega, e ele pega mesmo. Eu passei por isso, perdi minha sogra essa semana, né, há uns 15 dias, 20 dias, e o coronavírus não é fácil. Então você que está em casa, se cuide. Não entre nessa história da parachuinha, não. O vírus está aí. E precisamos cuidar das pessoas. Olha que o governo do Estado, que não fez nada para o Santo Antônio, deu inclusive uma situação para se colocar UTI, respirador em Santo Antônio, e não aproveitamos. Perdemos o time por falta de gestão ao coronavírus. Então precisamos cuidar das pessoas, porque o vírus continua aí. Tempo esgotado, 1 minuto para a tréplica. Ed, é muito importante que a gente tenha nesse debate um momento de esclarecimento, né? Eu estou muito preocupado e queria solicitar ao prefeito Rogério Andrade e ao candidato a prefeito Genivaldo Belmino que não continuem a fazer o que eles estão fazendo. Estão levando delivery de coronavírus para a zona rural, enchendo topics de pessoas da zona urbana e aglomerando aos sábados e domingos, fazendo eventos de peso, eventos patrocinados, que a gente sabe que não tem nenhum anseio popular para aquilo, inclusive a população da zona rural, muitas vezes ingenuamente, está sendo ludibriada. Queria convocar o prefeito Genivaldo Belmino, que tem feito essas ações, para parar com isso. E a população de Santo Antônio não aceite isso. Você que está na zona rural, não aceite esses carros importados aos domingos. Eles não vão lá após 1º de janeiro. Com certeza não irão. Então aposte no 11, porque o 11 acredita e vai trabalhar pela população mais carente. Ok. O candidato Christian Ferraz agora tem 50 segundos para fazer a pergunta e escolher quem vai responder. Queria fazer a pergunta para o excelentíssimo senhor prefeito Rogério Andrade, candidato à reeleição no pleito de 2020. Ele já respondeu, pode responder novamente? Pode? Pode. Tem que ser alguém que ainda não respondeu, no caso, candidato Dr. Robert Gomes. Robert, vale para você também. Dr. Everaldo não respondeu também, não? Também não respondeu. Ok, então o senhor escolhe um ou outro. Não. Com a educação que Robert levantou, dá para você, viu, Robert? Robert, você é um profissional de direito, capacitado, como eu disse no último debate, que honrosamente tem, já pela segunda vez, buscado se candidatar e tentar a eleição para prefeito. Você acha que o enfrentamento ao coronavírus foi correto na atual gestão? Vamos lá, então, aí. Vamos. Boa noite ao povo de Santo Antônio de Jesus. Só um momentinho, candidato, para a gente zerar aqui o cronômetro. 2 minutos e 30. Pois não, candidato. Boa noite ao povo de Santo Antônio de Jesus. É uma satisfação estar aqui participando desse debate, que é muito importante para esclarecer para a população os objetivos de cada candidato, apresentar as propostas e as ideias para o futuro melhor de nossa cidade, nossa Santo Antônio de Jesus. Christian, existem várias medidas que podem estar sendo adotadas e, obviamente, que poderiam estar sendo adotadas desde o início, né? A questão do uso do álcool em gel dentro do estabelecimento comercial, né? Máscaras, evitar aglomerações, isso também é uma questão importante.
existem várias medidas que, de fato, podem estar sendo adotadas para proteger a população. O que é necessário destacar, algumas vezes, é que medidas, né, elas precisam ser adotadas para poder evitar o avanço do vírus. E para isso é necessário investimentos, né, conscientização da população e investimentos. Obviamente que não pode ter a questão da aglomeração, como vem acontecendo com alguns grupos de candidatos, de até mesmo levar a questão do coronavírus para a zona rural, o que me preocupa muito. Né? A zona rural, muitas vezes, tem ficado à mercê até mesmo do debate, e é algo que a zona rural merece, de fato, uma atenção. Né? A questão de postos de saúde, ter um cuidado especial nesse sentido. Então, eu acredito que nós aqui, como candidato, eu como candidato inclusive, eu faria realmente diferente, e nós pensamos que nós podemos, de fato, investir na saúde. Né? Investir na saúde juntamente com o governo federal, que hoje nós contamos, inclusive, com o apoio do capitão Alder, deputado estadual, um apoio político para a nossa cidade, e isso ratifica ainda mais o nosso compromisso e a seriedade para a política de Santo Antônio de Jesus. 30 segundos. Portanto, o que eu quero falar para o povo de Santo Antônio de Jesus é que o Dr. Rocha Gomes, 36, tem muito o que fazer pela saúde de nossa cidade, juntamente com o capitão Alder e juntamente com o governo federal. Ok, 1 minuto para a réplica. Robert, durante todo o processo de discussão da pandemia do coronavírus, eu falei, e não vou me cansar de falar, as medidas, secretário de saúde do município, prefeito Rogério Andrade, foram tão equivocadas que nos levaram a esses índices tão alarmantes. Uma medida tão simples quanto manter o distanciamento físico não foi cumprida, e agora na campanha está ridiculamente esquecida. Eu convoco o Ministério Público de Santo Antônio de Jesus para paralisar as campanhas do prefeito Rogério Andrade e de Genivaldo Galindo, que estão descumprindo normas do federal, discutidas do PRED, que não estão sendo cumpridas. Cadê o Ministério Público? Não vamos permitir isso. E eu falava que o uso de máscaras era importante, e todo mundo sabe que é, mas as fotografias da candidatura de Rogério e de Genivaldo Galindo na zona rural são ridiculamente colocadas as pessoas expostas. Eu lamento o que está acontecendo, suposto o desprazer com quem tem cuidado de Santo Antônio. 1 minuto para a réplica. Bom, esse detalhe é muito importante, a questão do que foi determinado, inclusive no fórum, né, na audiência pública, em que todos os candidatos, inclusive eu, nosso grupo, assumiram o compromisso de não fazer aglomeração, evitar aglomeração, carreatas, passeatas, qualquer tipo de aglomeração. Inclusive, o limite legal é até de 100 pessoas. Né? E o que vemos é, de fato, o descumprimento total, né, das duas principais coligações aqui em Santo Antônio de Jesus, e que, se tem desrespeito agora, não vai respeitar a população, obviamente, nenhuma gestão. Então, nós assumimos o compromisso de não fazer aglomeração, nós estamos fazendo através de mídias sociais e a visita individualmente, com todas as medidas de segurança, com todas as medidas de sanitárias necessárias para o conhecimento com a população. Então, eu aproveito até a oportunidade para convocar você, cidadão, a conhecer nossas redes sociais, do Robert Gomes, pelo Facebook e também Instagram. Ok, vamos agora à última rodada, não é, de perguntas desse primeiro bloco. O candidato Robert Gomes vai perguntar ao candidato Everaldo Júnior. O senhor tem 50 segundos para a pergunta. Everaldo, eu quero falar especialmente para você da zona rural, que em momento nenhum tem se falado no debate, que tem sido esquecido. Na verdade, não vamos falar sobre isso, só falamos um pouco sobre a questão do coronavírus, mas de fato, quais são as propostas, né, de Everaldo para a zona rural de Santo Antônio de Jesus? O candidato tem 2 minutos e 30 segundos para a resposta. Só um momentinho para a gente zerar aqui o cronômetro. Agora sim, valendo. Bom, alô? Ok. Alô? Está perfeito, candidato. Então, a gente tem que ter um olhar para o homem da zona rural da mesma forma que a gente tem um olhar para o homem da zona urbana. Ou melhor, até com mais carinho. Nós visitamos a Sapucaia essa semana, mas obedecendo logo as regras que foram estabelecidas naquele encontro. E eu quero
né, ser, junto com o Robert, solidário, junto com o Robert, com o Ed e com o Dr. Christian, que estavam naquela reunião, e ficou determinado. Então, cadê a justiça? Para você ser prefeito de Santo Antônio de Jesus, a primeira coisa que você tem que obedecer é a lei. Dentro da legalidade, como é que você imagina? Você não é ainda prefeito, e você já é desobediente da lei. Então, esse respeito de colocar, essa falta de respeito de colocar o homem da zona urbana e da zona rural em risco, porque todo mundo foi testemunha que o doutor Everaldo fez um contraponto o tempo todo, prefeito, em relação à questão do Covid-19. Nós fizemos críticas, sim, mas fizemos sugestões, fizemos ações para o combate do Covid-19. Inclusive, doei as unidades básicas para que o senhor pudesse fazer a testagem rápida, tanto nos bairros periféricos como na zona rural. Então, nós queremos criar uma escola agrotécnica na zona rural para poder tirar esse vai e vem. É um verdadeiro, uma situação caótica você enfrentar essas estradas horríveis da zona rural. Então, colocar o homem do campo onde ele gosta de estar, as crianças poderem estudar e os jovens e adultos desenvolver novas técnicas para a produção. E mais do que não, que escoar o material. Olha a feira de Santo Antônio como está. É uma falta de respeito com o povo de Santo Antônio de Jesus, essa situação que perdura por muitos anos. E aí a gente pergunta, a associação comercial que faz um governo paralelo, que não gosta de pagar imposto, de cobrar imposto, por que não promover uma PPP, uma parceria pública-privada, chamando os empresários para poder fazer essa reforma necessária? Porque muitos dos recursos, às vezes, o município não tem. Então, a gente precisa da participação dos empresários. Já que Santo Antônio tem essa veia do empreendedor, então está na hora de abrir os olhos. Eu digo e repito, a gente vai na feira fazer feira. Eu não faço turismo eleitoral. Então, gente, o 12 tem as propostas para o trabalhador, defende os interesses do trabalhador. Tempo esgotado, 1 minuto para a réplica. Só um momentinho, cuidado. Pronto, você pode começar. O que eu posso dizer é que a minha mãe ela é da zona rural, do Rio da Dona, aqui em São Antônio de Jesus, e precisamos ter, de fato, um carinho especial pela parte de Santo Antônio de Jesus que abastece a nossa cidade. E para isso, o Dr. Robert Gomes, 36, o nosso grupo, pensa que nós precisamos investir em postos artesianos em Santo Antônio de Jesus, na zona rural. Então, multiplicar a quantidade de postos artesianos na zona rural de Santo Antônio de Jesus, investir na saúde, para ter uma saúde robusta e com bastante tecnologia, mutirões permanentes de saúde na zona rural, também é necessário, porque esse povo tem dificuldade de vir para a cidade. A feira vai servir como escoamento de produção da zona rural, como investimento na feira municipal de Santo Antônio de Jesus, fazendo uma reforma do zero e fazendo uma nova feira municipal de Santo Antônio de Jesus, inclusive com espaços culturais, e obviamente buscar junto ao governo federal financiamento para o pequeno agricultor e produtores familiares da zona rural. Tempo esgotado, a gente vai agora para a tréplica. Pois é, mas você pode fazer. Só um momentinho, candidato. Vamos ajustar aqui o tempo. Só um momentinho. Rádio Andaiara FM, primeiro debate da Rádio Andaiara com os candidatos a prefeito da cidade de Santo Antônio de Jesus. Agradecemos a sua audiência, a cidade toda sintonizada nesse debate. A gente vai, portanto, é um minuto. É um minuto. Vamos ajustar aqui, por favor, Itajaí Prado. Vamos lá. Pronto, agora o senhor tem 1 minuto para a... Pois é, quem pode fazer essas mudanças é o PDT, o partido que tem uma preocupação com o trabalhador. Quem não lembra da reforma trabalhista? O PDT votou contra a reforma trabalhista, porque tirava os direitos do trabalhador. Já esses partidos que estão aí foram a favor. O PDT foi contra a reforma previdenciária. Hoje, o trabalhador da zona rural e da zona urbana tem que trabalhar muito mais tempo para poder se aposentar. Então, gente, quando você for votar, veja a biografia dos candidatos, veja a biografia dos partidos para você não ser enganado. Você ser vítima, novamente, do marketing político, dos personagens que são criados para poder enganar a gente. Eu acho que nós temos que ter essa preocupação, porque o homem da zona rural e o homem da zona urbana merece respeito. Então nós temos a preocupação, o povo livre de Santo Antônio de Jesus. É 12 meses, 12 elevos. Tempo esgotado.
Fechamos então essa primeira rodada de perguntas e respostas com réplica e também tréplica, mas temos aí um direito de resposta, não é isso, Itajaí Júnior? Exato, Jorge Bianchi, segundo as regras do debate, que prevê, não serão admitidas ofensas pessoais. A mesa julgadora vai se pronunciar sobre o assunto. Gostaríamos que o empresário Gleison Silva, representante da revista Auge, faça a palavra da mesa julgadora, por gentileza. Boa noite a todos. Em unanimidade, decidimos que o candidato a prefeito, Rogério Andrade, terá direito de resposta. E no caso, quem vai perder o tempo? Não é nada. É o candidato Ed Diniz, é isso? Muito bem. Bom, a mesa julgadora observou que o candidato Ed Diniz, mentiroso, cara de pau, expressões ofensivas e injuriosas, de acordo com a apreciação da mesa julgadora. Qual é o tempo agora, Itajaí? 30 segundos? 30 segundos será acrescido no tempo do candidato ofendido e 30 segundos serão descontados do candidato que fez a ofensa. Vamos lá, conta aqui, por favor, Itajaí. Coloca aí o cronômetro para que o candidato. É 1 minuto e meio ou 30 segundos, Fernando? 30 segundos para o candidato Rogério Andrade. Vamos lá. Não, a consideração final vai ser descontada do candidato que está sendo acusado de ter feito a ofensa. Nesse bloco, o candidato que foi ofendido vai usufruir dos 30 segundos. Vamos só reiniciar aqui o nosso cronômetro para as considerações dentro dos 30 segundos para o candidato Rogério Andrade. Por favor, candidato. Eu lamento profundamente porque a população de Santo Antônio de Jesus não merece isso. Nossa cidade é extremamente politizada, nosso povo é extremamente educado e merece uma campanha de mais alto nível. O nível que eu sempre tratei dos meus adversários e, sobretudo, o povo de Santo Antônio de Jesus. Eu tenho sido alvo de grandes ataques, principalmente porque nosso governo decidiu governar para todos, mas prioritariamente para a população que mais precisa. Eu peço desculpas à população de Santo Antônio de Jesus. Tempo esgotado, a gente vai agora a um breve intervalo comercial, não é isso, Itajaí? Antes, vamos registrar aqui a presença da imprensa de Santo Antônio de Jesus, na presença dos nossos companheiros Mascarenhas, da TV Sage, o Bolão, pelo site Avalie Notícias, também o nosso companheiro Léo Valente, pelo blog do Valente, programa do Valente, e registrar aqui a nossa companheira Cristina Pida também, pelo site andaiá.com.br. São 18 horas mais 17 minutos, vamos a um breve intervalo. Você que acompanha aí o nosso primeiro debate das eleições de 2020 para prefeito de Santo Antônio de Jesus, fiquem ligados, voltaremos já.